E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco polêmico, cara. Vai ser um vídeo comentando sobre o Júlio Gorilla e a sua genética. Eu vi recentemente muita gente comentando a respeito disso, principalmente logo após esse campeonato que ele participou lá no Europa Pro, a estreia no profissional. O pessoal começou a falar mal do Gorilla mais abertamente logo após o Europa Pro, que foi a sua estreia nos palcos profissionais, e muita gente acabou se decepcionando com o Gorilla, muita gente utilizou isso como uma forma de atacar o cara, né, pra falar mal e não sei o que. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês, cara, o que eu acho da genética do Gorilla, o que eu acho do físico dele. Lembrando que eu sou apenas um fã, né, cara, eu posso estar falando muita merda aqui, mas essa é a minha opinião. Eu vou passar pra vocês a minha visão, eu não me acho um árbitro, não me acho um expert, não, eu sou um cara dando a minha opinião aqui no canal. E eu quero ouvir também a sua opinião aí embaixo, beleza? Sobre essa questão do Gorilla ter uma genética ruim, muita gente diz que o Gorilla tem uma genética ruim porque compara ele com o Ramon ou compara ele com o Chris Bumstead, né? E cara, realmente comparado a esses caras, eu vou dizer pra vocês que na minha visão ele tem sim uma genética bem inferior, cara. Que você observa que genética não é simplesmente a quantidade de músculo que você consegue colocar em menos tempo. Eu vejo que muita gente confunde isso, né? Ou apenas conta como o fator principal da genética a capacidade de crescer, de ganhar volume. Mas cara, não é bem assim. Quando você olha para os melhores atletas de todos os tempos, a maior qualidade deles nunca era simplesmente o volume. Você olha o Ronnie Coleman, por exemplo. O cara era gigantesco. Porém, qual que é o maior diferencial do Coleman? Detalhe muscular, profundidade, proporção, a simetria. Ele tinha um físico que, cara, você observa e todos os grupos musculares dele eram muito desenvolvidos e muito detalhados. Esse que era o diferencial do Coleman, o detalhe, a densidade muscular, a forma que os músculos dele fluíam um com o outro e ficava uma coisa harmoniosa, mesmo que muita gente diga que a estética do Coleman era ruim, não sei o que. Cara, você olhando o Coleman lá de 99, 98, era um físico sensacional, cara, muito estético e com proporções maravilhosas, mano. Era o melhor de todos os tempos, sem dúvidas, e até hoje o cara continua sendo lembrado pelas suas proporções, pela sua definição, pelos seus detalhes e pelo seu formato muscular, que era muito peculiar. Então assim, quando você aborda a genética e utiliza como fator principal, o foco, somente o volume, isso tá errado, cara, porque não é simplesmente ganhar volume. Muita gente argumenta a favor do Gorilla quando o fator é o volume, né, porque ele conseguiu conquistar um volume muito grande em pouco tempo. E realmente essa é uma questão que ele tem uma genética muito boa, muito acima da média por conta disso. Mas o volume não é o único fator, e muita gente se esquece disso, cara. Greg Kovacs, por exemplo, foi o fisiculturista mais pesado a pisar no palco e, cara, era um físico feio pra cacete, cara, é horrível o físico desse cara. Porém, era um cara muito grande, é um cara que tinha uma genética fora da curva, só que não foi o suficiente para ele vencer o Olímpia, por exemplo, porque tinham caras muito melhores, muito superiores a ele geneticamente. Então, assim, só tamanho não é o único fator. Mas sim, esse é um fator muito importante, claramente. Obviamente é um fator muito importante, não tô querendo negligenciar isso aqui. Porém, não é o único. E esse fator a gente consegue observar que o Júlio tem. Então, assim, só por isso não é uma genética ruim. Não dá para dizer que o Gorilla tem uma genética ruim, até porque, cara, ele tem um físico muito superior à maioria das pessoas, então só por isso você descarta a tese de que ele tem uma genética ruim. O meu ponto também para dizer que ele não tem uma genética tão boa quanto o Ramon, quanto o Sebum, quanto o Terence Ruffin, por exemplo, não é necessariamente o volume, mas sim a forma muscular, o formato dos músculos dele e a forma que eles fluem, a estrutura óssea. Isso, nesse ponto, para mim, o Júlio Gorilla acaba ficando atrás desses caras. Quando você olha o formato do vasto lateral, esse músculo aí que vocês estão vendo, do Ramon, e você olha pro Gorilla, você vê que claramente o Ramon tem um vasto lateral superior, ele tem um formato muscular mais estético, um formato muscular mais arredondado. É um formato superior, cara, e geneticamente o músculo dele é construído dessa forma. Você não tem como modificar isso, não dá pra deixar mais arredondado o músculo. Isso é impossível, cara. Você consegue encher, deixar o músculo mais preenchido, mais volumoso, que talvez dê uma impressão de um arredondamento maior, mas o músculo em si não vai mudar o formato. A não ser que você coloque alguma coisinha ali dentro, se é que vocês me entendem, mas naturalmente o seu músculo tem um formato e ele vai ser daquele formato pelo resto da vida, não tem como aumentar
o pico do bíceps, por exemplo, modificando o formato do seu bíceps, a não ser por óleo ou alguma coisa assim. O que vai aumentar é o volume do formato natural que você tem do seu físico. E, cara, você tem a genética que você tem e você não tem como mudar isso, a não ser com cirurgia ou as famosas aplicações. Quando você fala de estrutura óssea também, esse é um fator completamente genético e que você não tem nenhum controle a respeito disso, cara. Você nasceu com essa estrutura que você tem e é isso, não tem nada que você possa fazer para mudar. Por isso que às vezes, né, cara, o fisiculturismo é um esporte que você tem a genética ou não tem, é um esporte meio que cruel. É difícil falar isso, mas é a realidade, cara. Se você não nasceu com a genética perfeita para o negócio, você até pode ter um físico bom, você tem uma capacidade de vencer algum campeonato ou de ter um físico muito acima da média, porém, quando você fala de melhores do mundo, Olímpia, aí o negócio fica complicado. Não que esse seja o caso do gorila, eu acho que ele tem uma genética acima da média, com certeza. Olha o shape do cara. Porém, como eu disse, quando você fala de Ramon, quando você fala de Chris Bumstead, quando você fala de Terence Ruffin, de Brian Wensley, esses caras são o topo do topo. São os caras que trabalham muito pesado para ter o físico que tem e que também ganharam na loteria genética. Então essa combinação aí, bicho, é destruidora. E particularmente eu não acho que o gorila tenha essa genética. Posso estar falando merda? Posso, cara, mas eu acredito que ele não tem uma genética no nível do Ramon, não tem uma genética no nível do Chris Bumstead, não tem uma genética no nível do Terence Ruffin, por exemplo. Pode ir muito longe com trabalho duro, com mindset, com aquela mente blindada mesmo, que eu tenho certeza que ele tem. É claro que ele pode ir muito longe com isso. Porém, o fator genético é muito limitante, ainda mais no fisiculturismo, cara, onde literalmente o seu corpo está limitado pela sua genética. Você tem um limite genético, mesmo que você utilize a quantidade que você quiser de bomba, cara. Você enfiar bomba até no rabo, bicho. Não tem como você passar de um certo limite que o teu corpo vai te impor. A partir daí, o seu abdômen vai começar a dilatar, os seus órgãos internos vão começar a crescer demais, a sua estética vai pro cacete. Então, assim, o fisiculturismo é um esporte triste, cara. Se você não tem uma genética tão boa, talvez você leve 1, 2 anos para atingir um físico que um cara com 3 meses de academia atinge ali, cara. Então, assim, o esporte é complicado, mas voltando ao gorila, na minha opinião, ele tem uma genética muito boa, muito acima da média, ele tem um físico muito bom, mas quando você fala de Ramon, de Sebum, de Terence Ruffin, de todos esses caras aí, Brian Wensley, os melhores do planeta, aí, cara, eu acho que ele acaba realmente não tendo a melhor genética e não tendo uma genética tão boa quanto desses caras. Ele pode até chegar lá, mas assim, particularmente eu acredito que ele não tem uma genética tão boa assim, pelo menos em relação a esses caras. É óbvio que comparado a mim, né, bicho? Porra, eu sou um merda perto do gorila, cara, mas quando você fala do topo, aí o negócio começa a ficar diferente, cara. Aí vai ter alguns que vão falar, nossa, mas o gorila ganhou, sei lá, 30 quilos em menos de um ano. Sim, cara, eu entendo esse ponto do volume, que ele tem uma capacidade de acumular músculo muito superior à maioria das pessoas, mas como eu disse, a minha questão não é o volume somente, até porque a Classic tem um limite de peso, mas sim a estrutura, o formato muscular, que na minha opinião o gorila fica atrás desses caras. E, bom, foi basicamente esse o vídeo. Eu não quis desrespeitar o gorila ou falar mal dele aqui, eu só tô falando a minha opinião, cara. E se alguém não gostar, deixa o seu comentário aí embaixo, que eu quero saber também qual é a sua visão sobre esse tópico. E, cara, é basicamente isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se não curtiu, não tem problema também, mas é isso aí. Tamo aí pra isso. E, bom, até o próximo vídeo.